Você já notou como o tempo parece acelerar à medida que envelhecemos? O que era uma infância interminável dá lugar a anos que passam num piscar de olhos. Neste vídeo, mergulharemos na fascinante filosofia do tempo através das ideias revolucionárias de Henri Bergson, que desafiou até mesmo Einstein neste debate. Entenda por que suas memórias de infância parecem tão vívidas e por que 2016 parece ter sido ontem. Se você busca reconectar-se com o tempo real e viver mais plenamente, não perca um segundo sequer. Inscreva-se já, ative o sininho e deixe seu like para mais conteúdos que transformarão sua percepção da realidade. O tempo representa a verdadeira essência da existência humana, uma força cuja intensidade sentimos cada vez mais conforme envelhecemos. Essa aceleração temporal, de uma infância aparentemente infinita para uma idade adulta que escorre rapidamente entre os dedos, tem intrigado pensadores por séculos. Pessoalmente, mal consigo lembrar como o tempo evaporou desde 2016, deixando apenas vestígios tênues em minha memória. Esta questão fascinante atravessou o pensamento de diversos filósofos e cientistas que, ao tentarem compreender a própria natureza do tempo, abordaram indiretamente essa sensação universal. Platão estabeleceu conexões entre os ciclos astronômicos e nossa percepção temporal, enquanto Aristóteles vinculou o tempo intrinsecamente à alma humana, sugerindo uma dimensão profundamente pessoal desta experiência. Einstein revolucionou nossa compreensão científica ao propor o tempo como uma dimensão maleável, semelhante ao espaço, capaz de se curvar e distorcer conforme as circunstâncias. Entretanto, nenhum pensador ofereceu explicação tão esclarecedora sobre a aceleração temporal na velhice quanto o filósofo francês Henri Bergson. Sua exploração profunda culminou inclusive num célebre debate intelectual com Albert Einstein, confronto entre duas mentes brilhantes que analisarei detalhadamente mais adiante. Henri Bergson transcendeu o papel de simples filósofo no início do século XX, influenciando incontáveis artistas, escritores e intelectuais modernos. Matemático excepcional premiado em sua área, recebeu também o Prêmio Nobel de Literatura em 1927, reconhecimento supremo às suas contribuições revolucionárias para o pensamento humano. Sua tese doutoral, Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, também conhecida como Tempo e Livre-Arbítrio, publicada em 1889, representou um divisor de águas na filosofia temporal. Nesta obra magistral, Bergson desafiou visões lineares tradicionais do tempo, conectando-o profundamente à consciência humana. O brilhantismo deste trabalho reside não apenas em sua sofisticada construção teórica, mas também em seu apelo para uma reconexão com o tempo autêntico e, consequentemente, com nossa essência mais profunda. O tempo tradicional, medido por relógios, apresenta-se como linear e fragmentado em unidades distintas, segundos, minutos e horas. Esta concepção enxerga o tempo como uma linha reta, avançando inexoravelmente do passado para o presente e depois para o futuro. Trata-se de um conceito pragmático fundamental para organizar as sociedades modernas. Einstein expandiu essa noção ao definir o tempo como quarta dimensão, intrinsecamente entrelaçada ao espaço, num contínuo espaço-temporal. Bergson, contudo, argumentava que esta definição temporal constitui uma ilusão, uma construção artificial criada para simplificar a existência humana. Embora útil para propósitos sociais e científicos, ele acreditava que tal concepção prejudica significativamente nossas mentes e nossa experiência autêntica da realidade. Bergson denominava isso tempo abstrato, artificial ou espacializado, uma estrutura frequentemente empregada por cientistas para estudar sistemas fechados e previsíveis. O filósofo francês identificou uma falha fundamental nesta perspectiva convencional. Como explicar a passagem do tempo conforme a experimentamos subjetivamente
influenciada por nossos estados emocionais, mentais e experiências individuais. Para abordar esta dimensão negligenciada, ele introduziu o conceito de durée, duração, uma experiência profundamente pessoal e subjetiva do tempo. Diferentemente do tempo cronometrado, a duração não pode ser objetivamente medida, apenas sentida, vivenciada, variando drasticamente entre indivíduos, conforme seus estados mentais e emocionais. Observe como o tempo parece fluir quando estamos absortos nas redes sociais. Uma hora pode transcorrer como se fossem apenas 10 minutos, com imagens e informações fluindo tão envolventemente que perdemos completamente a noção temporal. Em contrapartida, quando confinados numa sala vazia sem distração além do relógio avançando lentamente, essa mesma hora pode se estender infinitamente, parecendo durar o dobro ou mais. Bergson opunha-se veementemente à tirania do tempo artificial cronometrado. Ele acreditava que o incessante tic-tac dos ponteiros nos afasta de experiências mais significativas e profundas. Em sua visão, o relógio transforma-se num senhor ao qual somos escravizados, constantemente pressionando-nos a manter o ritmo, a não desperdiçar tempo, a maximizar produtividade a cada segundo. Para Bergson, esta obsessão implacável com o tempo medido constitui uma das principais causas do ritmo frenético e da sobrecarga ansiosa e depressiva do mundo moderno. Estamos perpetuamente correndo contra um inimigo invisível que nós mesmos criamos. Em abril de 1922, durante uma conferência parisiense, Henri Bergson envolveu-se inadvertidamente num debate com Albert Einstein sobre a natureza do tempo. Este encontro é frequentemente considerado um dos mais significativos embates intelectuais do século XX, reunindo duas mentes extraordinárias num confronto filosófico memorável. A palestra fora originalmente planejada como discussão sobre a teoria da relatividade de Einstein, com Bergson, então um intelectual sexagenário presente na plateia atenta. Naquele momento, Bergson não era apenas respeitado filósofo, mas celebridade intelectual, conhecido por seu best-seller A Evolução Criadora, que havia cativado tanto o público geral quanto a comunidade acadêmica. Durante o debate subsequente à apresentação, Bergson iniciou elogiando as contribuições revolucionárias de Einstein para a física, mas logo compartilhou suas próprias perspectivas sobre a experiência humana e sua relação fundamental com o tempo, questionando aspectos da interpretação puramente física do fenômeno temporal. Einstein, surpreendido por esta intervenção filosófica numa discussão que esperava manter estritamente científica, hesitou antes de responder, parcialmente por estar se expressando em francês, idioma que não dominava completamente, e parcialmente porque o argumento bergsoniano possuía mérito considerável, impossível de ser facilmente refutado. Einstein finalmente replicou, afirmando categoricamente que não existe tempo filosófico, existe apenas tempo psicológico e tempo absoluto, estabelecendo clara divisão entre a abordagem científica e filosófica da questão. O debate rapidamente ganhou atenção midiática internacional, embora tenha concluído sem vencedor definitivo. Muitos na comunidade científica, incluindo laureados com o Nobel, consideraram que Einstein prevalecera, atribuindo o argumento bergsoniano a uma suposta incompreensão da teoria da relatividade e suas implicações para a natureza temporal. Entretanto, é crucial ressaltar que Bergson efetivamente compreendia a teoria einsteiniana. Ele não estava desconectado da ciência nem da matemática, como alguns críticos sugeriram. Na realidade, Bergson estabeleceu uma analogia poderosa. Comparou os cientistas a cirurgiões tentando realizar operações delicadas com instrumentos inadequados. Em lugar de utilizarem bisturis precisos, empunhavam facas grosseiras, inevitavelmente chegando a conclusões incompletas e falhas sobre a natureza do tempo enquanto experiência humana. Bergson criticou incisivamente a visão científica do tempo como mera dimensão espacial, argumentando que o tempo difere fundamentalmente do espaço em sua essência mais profunda.
Para ele, tentar compreender o tempo utilizando metodologias e conceitos espaciais constituiria erro categórico devastador. Bergson definiu o tempo, ou duração, como sucessão sem distinção e interpenetração mútua. Enxergava-o como fluxo interconectado, onde cada elemento representa o todo e não pode ser isolado, exceto através do pensamento abstrato que inevitavelmente o deforma. Para Bergson, esta perspectiva temporal transcendia o meramente teórico ou acadêmico. Representava um chamado apaixonado para viver plenamente, para experimentar o tempo em sua autenticidade, absorvendo sua essência para que flua livremente através de nós. Se falharmos nisto, arriscamos perder nossa conexão conosco mesmos, resultando em mentes fragmentadas e apressadas, características predominantes da era moderna. Em nossa juventude, o tempo parece fluir mais lentamente, porque nossas experiências são inéditas e intensas, capturando nossa atenção integral e deixando impressões profundas em nossa memória. Cada momento sente-se expansivo, enriquecido pela novidade e descoberta características da infância e adolescência. A primeira pedalada sem rodinhas, o primeiro beijo, o primeiro dia universitário, estes marcos criam memórias cristalinas e distintas que expandem nossa percepção temporal. Conforme envelhecemos, entretanto, a vida frequentemente torna-se mais rotineira, com menos estímulos novos para nos engajar ou formar memórias diferenciadas. Os dias começam a fundir-se, semanas e meses parecem idênticos, criando sensação de contração temporal, onde longos períodos transcorrem quase imperceptivelmente. O trajeto diário ao trabalho, reuniões semanais recorrentes, refeições repetitivas. Esta recorrência cria um tecido temporal indistinto em nossa consciência. Henri Bergson enfatizava também a proporcionalidade temporal em relação à experiência vivida. Para uma criança de 5 anos, um único ano representa 20% de toda a sua existência, tornando-o proporcionalmente muito mais extenso na percepção subjetiva. Para um adulto cinquentenário, esse mesmo ano constitui apenas 2% de sua vida, criando a impressão de que voa, comparativamente à experiência infantil. Esta perspectiva matemática ajuda a explicar por que datas importantes, como aniversários e festas de fim de ano, parecem aproximar-se cada vez mais rapidamente conforme envelhecemos. Diferentemente do tempo mecânico, linear e artificialmente construído, a duração reflete uma rede de momentos infinitamente complexos e entrelaçados, profundamente conectados à nossa consciência. Mas como funciona exatamente essa conexão entre tempo e consciência segundo a perspectiva bergsoniana? Para Bergson, o tempo-duração constitui continuação qualitativa de nossas experiências, onde tudo permanece armazenado no presente de forma dinâmica e viva. Em sua visão revolucionária, o passado não está perdido ou separado. Existe dentro de nós como memórias, emoções e experiências, continuamente moldando nossa percepção presente. Estas memórias não são estáticas ou remotas. Permanecem vivas, influenciando constantemente nossa compreensão da realidade atual, através do processo que Bergson denominava sobrevivência do passado. Similarmente, o futuro não representa algo externo aguardando para desdobrar-se sequencialmente. Existe como potencialidade dentro de nossa consciência, moldando pensamentos e ações enquanto avançamos. Para Bergson, cada momento presente está impregnado tanto pelo passado quanto pelas possibilidades futuras, criando uma tapeçaria temporal rica e multidimensional. Assim, para ele, o agora jamais está isolado. Constitui convergência dinâmica de passado e futuro, interconectados complexamente, e precisamente esta interconexão forma nossa consciência como fluxo contínuo e indivisível. Este fluxo ininterrupto de experiências é o que Bergson chamava de duração, enfatizando a complexidade e riqueza do tempo conforme existe internamente, muito além das simplificações do relógio ou calendário. As ideias bergsonianas não apenas redefiniram a filosofia.
influenciaram movimentos culturais e intelectuais abrangentes que transformaram o século XX. Sua exploração do tempo subjetivo ressoou profundamente com existencialistas e fenomenólogos como Jean-Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty, que também enfatizaram a importância da experiência vivida como fundamento para compreender a condição humana. Os primeiros psicólogos valorizaram suas análises perspicazes sobre a memória como força dinâmica e ativa, não meramente repositório passivo informacional. Estas ideias estenderam-se significativamente ao campo artístico, onde Bergson acreditava que os artistas possuíam capacidade singular de expressar a essência temporal de maneiras inacessíveis à ciência e filosofia convencional. Escritores como Marcel Proust e James Joyce, profundamente inspirados pelas teorias bergsonianas, criaram obras revolucionárias que deliberadamente diluíram fronteiras entre passado, presente e futuro, refletindo nova compreensão da temporalidade. Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, memórias ressurgem espontaneamente, fundindo-se com o presente, como no célebre episódio da Madeleine mergulhada no chá, espelhando perfeitamente o conceito bergsoniano de duração, onde o passado coexiste ativamente com o presente. Analogamente, o Ulisses de Joyce condensa um único dia na vida de Leopold Bloom, numa rica tapeçaria de experiências internas, onde o tempo torna-se fluido, expandindo-se e contraindo-se conforme a consciência dos personagens oscila entre reminiscências, percepções presentes e antecipações futuras. Estas obras literárias não apenas foram influenciadas por Bergson, funcionaram como demonstrações vivas de suas teorias, traduzindo conceitos filosóficos abstratos em experiências estéticas tangíveis. Para Bergson, a arte oferecia contrapeso vital ao domínio sufocante do tempo mecânico na sociedade industrial. Ela recordava às pessoas a profundidade e textura de suas vidas interiores, algo que relógios e equações matemáticas jamais poderiam capturar adequadamente. Numa era de crescente mecanização e padronização, suas ideias sobre tempo subjetivo proporcionavam refúgio filosófico e existencial. Embora não devamos rejeitar completamente a utilidade do tempo medido para organizar a vida social e atividades cotidianas, Bergson nos incentiva a reconectarmos-nos com o fluxo da duração genuína, aquela experimentada subjetivamente. Assim procedendo, podemos resistir à alienação moderna e redescobrir momentos de serenidade e presença plena, permitindo que o tempo nos enriqueça em vez de controlar-nos impiedosamente. Num mundo progressivamente acelerado, onde a sensação de escassez temporal tornou-se queixa universal, as reflexões bergsonianas permanecem extraordinariamente pertinentes, convidando-nos a questionar nossa relação com o tempo e buscar existência mais autêntica e plenamente vivida, onde cada momento possa ser experimentado em sua riqueza intrínseca, liberto das restrições artificiais do cronômetro digital que constantemente nos pressiona e limita. Chegamos ao fim desta jornada pela filosofia do tempo de Bergson, que nos convida a uma revolução na forma como vivemos cada momento. Ao compreendermos a natureza subjetiva da duração, podemos escapar da tirania dos relógios e reconquistar nossa experiência autêntica do tempo. Agradeço imensamente por você ter compartilhado este momento comigo. Se este conteúdo ressoou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que vive correndo contra o tempo. Sua opinião é valiosa. Conte nos comentários como você percebe a passagem do tempo em diferentes fases da vida. Juntos podemos redescobrir o tempo verdadeiro que existe além dos ponteiros. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.